Olá, queridos, tudo na paz? Quero hoje trazer mais uma reflexão dentro daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração e acredito que isso poderá abençoar a vida de outras pessoas, a sua vida, a vida de outras pessoas. Entendo que isso está dentro do propósito de Deus para a minha vida e por isso eu tenho me desafiado a estar conversando sobre a palavra de Deus. Eu quero hoje dizer que um dos chamados que nós temos na nossa caminhada está lá em Hebreus 10:38, onde a palavra de Deus nos fala de uma forma muito clara que o justo viverá pela fé. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o ser o justo não está relacionado aos nossos atos de bondade, ao nosso padrão de justiça, não é por aquilo que nós fazemos, mas está relacionado àquilo que Jesus fez na cruz. A palavra de Deus nos fala que fomos justificados pela fé e agora vivemos uma relação em paz para com Deus. Então, todos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador são pessoas que foram justificadas por Ele. E agora nós podemos crer que nós somos justos diante de Deus por causa de Cristo Jesus. E nesse sentido, nós somos chamados e desafiados a caminhar pela fé. E eu quero exatamente trazer uma reflexão sobre isso. O que significa, de uma forma prática, caminhar por fé? Muitas vezes nós acreditamos que, pelo simples fato de nós conhecermos a palavra, nós caminhamos pela fé. Parece que o simples fato de nós acordarmos a cada manhã e falarmos, talvez, olha, a situação está difícil, mas eu vou continuar confiando que alguma coisa vai acontecer porque eu caminho pela fé. É importante nós sabermos que caminhar pela fé, nós estamos falando tanto em ouvir e saber a palavra de Deus, como colocá-la em prática em nossas vidas. E o grande problema é que muitas vezes até conhecemos a palavra de Deus, mas nós temos a dificuldade de confiar o suficiente de que essa palavra é uma palavra viva, é uma palavra que de fato vai acontecer, porque a palavra de Deus muitas vezes ela nos coloca em situações desafiadoras, onde realmente caminhar por fé, além das circunstâncias que nós vemos, é algo que muitas vezes consideramos ser difícil. Mas a palavra do Senhor nos fala que o justo viverá pela fé. Então isso tem a ver com convicções que nós precisamos ter naquilo que a palavra do Senhor fala a nosso respeito. Então a palavra do Senhor tem nos desafiado, tem trazido para nós palavras que exigem da nossa parte uma resposta de fé, uma resposta de convicção sobre o que essa própria palavra está a nos dizer. A palavra do Senhor nos fala que, conhecendo a verdade verdadeiramente, seremos livres. E sermos conhecedores dessa palavra, mas não nos apropriar dela pela fé, isso nos faz muitas vezes, ainda que conheçamos essa palavra poderosa, vivemos às vezes aprisionados a determinados vícios e pecados. Então eu quero dizer que somos chamados para viver diante de um contexto de convicção. Aquilo que a palavra do Senhor fala é real. E eu preciso então compreender, eu preciso me apropriar pela fé dessa palavra e preciso também, naquilo que cabe à minha responsabilidade, ser um cooperador com Deus no processo que Ele deseja realizar na minha vida. Eu tenho falado para a congregação a qual o Senhor tem me permitido, pela graça e misericórdia dEle, estar pastoreando, sobre o fato de que Deus tem projetos em nossas vidas. Deus tem desejos ao meu respeito nas mais diversas áreas. E o que eu preciso buscar é saber qual é esse desejo de Deus para a minha vida. Viver por um propósito é algo muito mais simples do que nós imaginamos. O propósito de Deus para a minha vida já veio comigo quando eu vim para esse mundo. Na verdade, Deus não ficou pensando o que seria do Samuel depois que eu fui projetado, depois que eu vim ao mundo, depois que minha mãe engravidou. Deus não ficou pensando como que vai ser a vida do Samuel. Mas eu já fui criado diante de um propósito.
E então, para descobrir esse propósito, eu precisei me alinhar a Deus. E é interessante que alguns propósitos estão muito claros na palavra e envolve os papéis que nós desempenhamos no nosso dia a dia. A palavra já nos aponta de uma forma muito clara e evidente. E algumas outras são específicas, as quais nós precisamos então buscar conhecer no Senhor. Então, eu entendo que o propósito de Deus para a minha vida envolve o meu papel como marido, e a palavra do Senhor me mostra como eu devo ser um marido. Envolve o desempenho do meu papel como pai, e a palavra de Deus me mostra como eu posso ser um pai segundo a palavra. Existe esse alvo maior destinado a todos aqueles que se rendem a Cristo Jesus, que é de buscar ser como Jesus, ter Ele como alvo na nossa vida. O problema é que muitas vezes nós caminhamos nessa terra completamente desapercebidos de que existem propósitos a serem alcançados. E diante disso nós não cooperamos. Nós sabemos o que a palavra nos aponta, nós sabemos os alvos que a palavra nos aponta, mas muitas vezes nós simplesmente pouco nos importamos com essa informação. Então aquilo que está na palavra não são apenas informações para estarmos, quem sabe, aumentando o nosso conhecimento, não. Mas são conhecimentos que nós precisamos colocar em prática. Afinal de contas, Jesus já falava que o construtor prudente ouve as palavras de Cristo e colocam essas palavras em prática. Então, meu irmão, caminhar por fé significa você não apenas conhecer o que a palavra fala, mas você crer e caminhar crendo nessa palavra. Então, o desafio de todos nós hoje, o qual a palavra nos desafia, é que se somos justos em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus, nós agora temos uma única opção, e essa opção é caminhar por fé. Nós somos chamados a caminhar por fé. Então que o Senhor esteja nos apontando o caminho, e em resposta de fé, nós estejamos crendo e buscando viver aquilo que a palavra nos aponta a viver. Muitas vezes será algo desafiador, mas certamente nós sabemos que aquilo que depende de Deus, Ele sempre está pronto, Ele realiza, Ele faz. O grande problema que nós precisamos enfrentar é o fato de nós estarmos decididos a viver aquilo que a palavra nos aponta. Então essa palavra é um tanto desafiadora, que nós possamos decidir caminhar por fé, pois esse é o chamado de Deus para a nossa vida e eu e você precisamos agora trazer uma resposta de fé, confiança, convicção de trilhar o caminho que o Senhor tem estabelecido para nós. Queridos, espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida e aqui desejo que você esteja compartilhando essa palavra com outras pessoas. Existem pessoas que estão perto de você e que às vezes ao ouvir essa palavra você entende que essa palavra pode estar impactando a vida de outras pessoas e eu peço que você compartilhe. Peço que você se inscreva neste canal, cujo objetivo que eu tenho tido aqui é apenas estar divulgando a palavra de Deus, estar cooperando naquilo que me couber, na fé de outras pessoas, no sentido de contribuir com palavras de vida, de esperança. Então se inscreva também nesse canal e que você possa então desfrutar da bênção que Deus tem trazido à minha vida, de poder ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas e também compartilhar essa bênção na vida de outras pessoas que você ama e conhece. Então, fica aqui essa reflexão e que Deus continue falando conosco hoje e sempre. Um grande abraço, permaneça na paz de Cristo Jesus e caminhe por fé, não por aquilo que você vê, mas pelas convicções eternas que as palavras de Deus devem provocar na nossa vida. Fique na paz de Cristo Jesus. Tchau, tchau.